Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos que possam nos acompanhar nesse momento, seja por qual canal possível. Novamente, em função do isolamento social necessário, nós estamos reunidos de forma diferente para os nossos trabalhos de hoje. Hoje é sexta e esse vídeo está sendo disponibilizado aproximadamente na hora da palestra, para que possamos manter o hábito e possamos manter a vibração positiva da sexta-feira, manter a nossa prática de reunião às sextas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqueles que podem me assistir, e se não puderem me assistir nesse momento, se eu puder colaborar num outro momento, já que é um vídeo gravado, que assim seja, e agradeço novamente também a atenção de todos. Peço a paciência de vocês por alguns detalhes que não são profissionais. É a primeira vez que estamos lidando com isso. E estou fazendo o teste do vídeo gravado, porque há muita interferência na internet e as comunicações, Wi-Fi. Optei por essa modalidade por talvez ser mais adequada nesse momento. Tá bom? É um teste que gostaria do feedback de vocês. Se for positivo, bem, se não, apontar também aquilo que pode ser melhorado. Tá certo? Nesse momento, vamos fechar nossos olhos e nos concentrar na nossa prece, rogando aos amigos encarnados e desencarnados que abençoem este momento, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo o esclarecimento necessário, as palavras necessárias para o bom desenvolvimento deste trabalho. Rogamos a produção de boas energias, que elas possam alcançar as pessoas que amamos, próximas ou distantes. E neste momento, Pai, tão conturbado de nossos dias, rogamos pela saúde das pessoas à nossa volta, de nossa cidade, de nosso país, de nosso planeta. Que possamos colaborar com a saúde de seus corpos, vibrando positivamente. Rogamos a Ti, Senhor, também a vibração em favor daqueles que lideram e tomam as decisões neste momento confuso que atravessamos neste momento. Pedimos que as palavras aqui ditas possam acerenar nossos corações e enviar a essas pessoas as vibrações necessárias para que possamos, Pai, colaborar com a Tua seara, com o Teu amor, com o Teu carinho. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos nesta sexta-feira e que assim seja. Certo? Vamos ao nosso próximo passo. Boa noite a todos, meus amigos e amigas, aos dois planos da vida espiritual. Meu nome é Paulo, sou trabalhador da Casa do Centro Espírita Amor e Caridade e tenho a oportunidade hoje de dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi, um pouquinho do que foi me apresentado, tanto pelos Espíritos quanto pela doutrina. E trataremos hoje, de forma um pouco mais específica, sobre a parte 2ª, capítulo 6 do Livro dos Espíritos, da vida espírita. Acho interessante que nós comecemos por uma abordagem geral. Tragamos as perguntas de forma a poder mostrá-las e correlacioná-las com vários pontos, tanto da doutrina, do Evangelho, quanto com livros complementares e obras complementares, principalmente as obras de Emmanuel a respeito dos pontos específicos. Tá certo? Vamos lá? Agradeço a atenção de todos mais uma vez e tomara que possa colaborar de maneira significativa para, pelo menos um pouquinho, para que eu guarde um pouquinho, contribua um pouquinho com o seu tempo, com o desenvolvimento de algum ponto positivo nessa caminhada evolutiva que todos estamos sujeitos. Tá certo? Antes de tudo, já obrigado pela atenção de vocês. Mas vamos lá. Vamos fazer um resumo desse conteúdo para passar um contexto mais claro, porque, veja, a questão 223 até a questão 233, que é o objeto da nossa pesquisa, o objeto do nosso trabalho nessa noite, ele tem um aspecto metodológico de perguntas e respostas que traçam um panorama. Veja, é interessante a título de relato, e é interessante que nós passemos a utilizar algumas figuras, principalmente a contagem de histórias, para isso. No primeiro momento, eu quero chamar a atenção ao livro Nosso Lar. Vocês se lembram do livro?
tivemos até um filme. E o filme retrata melhor essa temática na medida em que ele apresenta um quadro figurativo que nos chama a atenção. Quem viu a obra ou quem viu o filme, se não viu, por favor, veja pelo menos o filme, vai observar que André Luiz, ao desencarnar, ele se encontra num lugar sujo, dizendo ele, nas palavras dele, fétido e nevoado. Ele se lembra da sua vida, da vida que levava, de bebidas, de lugares pouco sãos, vamos dizer assim. E ele desperta do lado de lá. E segundo o que ele relata no livro, ele relata que sente o ar nos pulmões, ele sente a barba crescer, ele sente fome, ele sente frio, sente medo, sente turbações, sente uma série de perturbações espirituais naquele contexto, mesmo sabendo que havia morrido. Ele deixa claro no livro dele que ele sabia que havia desencarnado. Tanto é que vários espíritos o perseguiam e o chamavam de suicida. Você se lembra? Pois é, o chamavam de suicida. E ele lembrava-se, no roteiro do filme e do livro, que não havia suicidado, sim que havia morrido. Mas aquilo tudo era muito estranho para ele, porque ele mantinha as sensações do corpo, mantinha a fome. As funções que ele entendia biológicas ainda o afetavam, ainda o acarretavam. É muito interessante esse trecho, porque revela esse primeiro ponto da vida espírita e o contexto que nós precisamos explicar nesse momento. O contexto é o pós-mortem. É o que acontece dentro da nossa existência a partir do momento do fenômeno da morte. O Espiritismo trata, de maneira clara, uma outra significação para a morte. Não como um elemento que vai finalizar a sua vida, até porque a vida ela é espiritual. É apenas uma passagem, um trocar de roupa. Portanto, quando ele desperta, ele acorda no mundo espiritual, regressa, mas ainda sente as impressões do corpo. Nesse contexto, Kardec, analisando não só esse ponto, mas outras tantas experiências, outras tantos relatos espirituais acerca disso, e, lógico, por curiosidade científica e também pessoal, pergunta aos espíritos de maneira sistemática, a partir da questão 223 até a questão 233, sobre o que acontece. Ele é muito claro, ele é muito objetivo ao perguntar o que acontece após isso. Se retornamos imediatamente. Se o que acontece, nós estamos lá parados, nós estamos organizando. E a partir das respostas dos espíritos, ele passa a tratar, a chamar ele e os espíritos de espírito errante. Errante não no sentido de errar, errante no sentido de vaguear, errante no sentido de estar à procura de um destino. Basicamente, segundo as obras, após o fenômeno da morte, o descortinar, há o processo de reintegração da alma à pátria espiritual, ao mundo espiritual. Nesse momento, ele passa por um período onde ele se depara com suas paixões, seus defeitos, seus acertos, seus erros. Em primeiro lugar, ele se vê envolto às pessoas, os lugares, os pensamentos, a qual se afina. E num segundo momento, ele pode avaliar essa perspectiva. Pergunta Kardec, quanto tempo demora isso? Quanto tempo demora esse processo de reintegração ao mundo espiritual? Os espíritos respondem de maneira muito objetiva nesse capítulo, dizendo o seguinte: demorará mais ou menos, conforme a evolução. Isso chama bastante atenção. Não há um prazo. A doutrina nos ensina que não há um tempo específico para ficar lá. Veja, temos em várias publicações, livros, estabelecendo períodos específicos. Alguns frutos da nossa crendice, alguns frutos de nossa construção mitológica, 7, 8, 10, 15 anos. Os espíritos deixam muito claro que não há um tempo específico nesse período. Será tanto quanto necessário. E será tanto quanto também em relação ao que se planeja no futuro, a sua próxima encarnação, ou tanto quanto é necessário aprender. Sim, próxima encarnação. Afinal,
Deixa claro os Espíritos também nesse capítulo que haverão encarnações tantas quantas forem necessárias, enquanto for necessário evoluir. Agora, como se dará essa encarnação? Como se deu a encarnação anterior, é o momento onde se para e se analisa de maneira categórica tudo isso. Imaginem vocês a oportunidade do desencarne. Você vai encontrar pessoas como, por exemplo, o seu anjo da guarda, não é verdade? Se você encontra o seu anjo da guarda por ali, é a oportunidade de vocês fazerem uma avaliação de tudo o que aconteceu, não é? Lá deixa claro na questão 223 a 227 que você toma contato, livre das amarras da carne, você toma contato com processos de memória mais eficientes, ou seja, você analisa tudo aquilo que você fez. Olha que interessante. Mas veja, há uma outra oportunidade muito interessante nesse contexto. Você analisa não sozinho, mas analisa com outras pessoas, com outros olhos. Intrigante porque você não fica preso ou viciado novamente nos seus próprios erros, nos seus próprios defeitos. Porque é muito difícil observar nossos próprios erros, nossos defeitos, na verdade. A gente, quando olha para si mesmo, nunca acha que tomou a decisão errada. Na verdade, nossa mente trabalha de forma a pensar sempre que tomamos a decisão certa. E talvez até tomemos. De acordo com a nossa lógica, de acordo com a nossa mente, de acordo com o que está no nosso subconsciente, na maneira como enxergamos o mundo, tomamos a decisão certa. Agora, as consequências dessa decisão é que nem sempre são as mais adequadas. Portanto, talvez o método que usamos na nossa cabeça, talvez aquela medida, aquela colher, aquele padrão, aquela forma que utilizamos para uma decisão não seja mais adequada. E a existência de outros indivíduos ao nosso lado para poder verificar isso é muito interessante, é muito pertinente. Portanto, ainda falando sobre a vida errante, despertamos. Após o fenômeno da morte, tomamos consciência. Observamos o que aconteceu e logo em seguida os espíritos dizem: e aí? E agora? O que mais eles se ocupam? Os espíritos dizem de forma categórica: ocupam-se de aprender. Lá na questão 227, para ser mais preciso, tá? Ocupam-se de aprender. Aprendem-se com os doutos e com os espíritos aquilo que é necessário ao seu espírito ainda. Olha que interessante. Significa, meus caros amigos, que nós temos um processo de aprendizado. Mas ele tem um fundamento muito interessante. Esse processo de aprendizado, ele é, acima de tudo, um processo de aprendizado com encarnados e desencarnados, com todos, porque o Livro dos Espíritos deixa muito claro, inclusive lá na questão 227 até 231, que esse processo se dá também com os doutos encarnados, ou seja, ele vai acompanhar os espíritos e estará, por exemplo, em palestras de encarnados, ou numa aula de algum bom professor, ou estará, sim, presente nas boas discussões que as pessoas têm a respeito disso para que se aprenda. Aprenda aquilo que lhe falta ao espírito. Interessante, né? Portanto, chama a atenção uma perspectiva. O tempo, e eu entendo, peço licença para entender dessa forma, que esse é o contexto mais importante do que nós temos que dizer, da mensagem aqui. Veja, se nós aprendemos com os espíritos e com os encarnados, é importante que se observe e se verifique os erros que cometeu, dentro de que contexto cometeu. E para que é necessário observar isso? Para se aproveitar melhor uma encarnação, penso eu. Mas se aproveitar uma melhor encarnação por quê? Porque lá na questão 231 do Livro dos Espíritos deixa bem claro o seguinte: nem sempre haverá uma segunda oportunidade. Nem sempre se regressará ou se encarnará novamente com as mesmas condições. Nossa, isso é bem interessante. Veja, nem sempre a oportunidade estará disponível. Se a oportunidade não estará disponível e nós temos esse intervalo de tempo de espíritos errantes aguardando o nosso destino, como diz, aguardando o nosso destino como a doutrina espírita ensina, que nós aprendemos e muito do lado de lá e colocamos à prova o que aprendemos na encarnação. Então, senhores, o ponto principal é realmente o tempo. O tempo que gastamos na nossa encarnação,
a maneira como utilizamos o tempo e a maneira como vamos utilizá-lo depois. Passamos a ter consciência de que isso é extremamente necessário e importante. Aliás, talvez a parte mais importante. Como assim? Sabe por que eu chego a essa conclusão? Quando eu olho lá no Evangelho segundo o Espiritismo e vejo, no capítulo 2, falando da vida futura, Jesus Cristo ensinando sobre a vida futura e o comentário no Evangelho dizendo o seguinte, que a parte mais importante do seu ensinamento é, em primeiro lugar, deixar claro que haverá uma vida futura. Em segundo, trabalhar para que essa vida futura aconteça. Trabalhar no sentido espiritual também. Lá no Evangelho, então, deixa entre os capítulos primeiros, ou seja, uma das primeiras coisas que você tem que aprender. Não só isso. Vamos observar um outro ponto. Lá nas publicações de Emmanuel, por exemplo, no livro Caminho, Verdade e Vida, observem que o primeiro capítulo do Caminho, Verdade e Vida é um capítulo chamado O Tempo. E não é à toa, na verdade. Percebam a sutileza desse detalhe. Percebam a sutileza do ensinamento de Emmanuel nesse pequeno ponto. Imagine você construindo, primeiro, ele diz de importância capital, né? Eu vou até tomar licença para dar uma lida sobre o primeiro ponto que ele traz. Ele diz o seguinte, começa dessa forma. A maioria dos homens não percebe os valores infinitos do tempo. Existem efetivamente os que abusam da concessão divina, julgam a riqueza dos benefícios que lhe é devida por Deus. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar. Nesse sentido, em quase todos os setores da evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, os apóstolos nos afirmam que o tempo deve ser o Senhor. Veja. E novamente chama atenção para a sutileza. Imaginemos nós, que estamos lidando com uma pessoa muito atarefada, sem tempo para nada. Muito diferente da gente, né? Porque a gente sempre tem tempo para tudo. Brincadeira, né? Na verdade, todos nós estamos muito atarefados. Cheio de atribuições várias. Nós temos uma série de contratempos e colocamos muitos outros no meio, nós nos concentramos, mídias, internet, trabalho, teletrabalho, pandemia, tudo isso consome bastante nosso tempo, dificulta bastante como devemos observar isso tudo, não é verdade? Agora imagine que você esteja lidando com um orientador, um professor, como Emmanuel foi a Chico. Imagine que ele tem apenas 1 ou 2 minutos para tentar te convencer de uma obra gigantesca, mas resumir uma obra gigantesca em 1 ou 2 minutos para você, para que chame sua atenção a um ponto mais importante de tudo que ele falar. Os filósofos chamam esse resumo do pensamento a partir de um ponto de aforismo. Mas veja, imagine que essa pessoa está tentando te convencer que ela fale alguma coisa. Imagine que ela precisa chamar a atenção na leitura de uma grande obra, de grandes publicações, mas a partir de poucos minutos. Como você faria? Veja, eu faria semelhante a Emmanuel. Sim, há uma obra extensa que, se você se aprofundar, você vai aprender muito, mas se você tiver só 1 ou 2 minutos e tomar contato com uma parcela dessa doutrina, você entrará em contato com o primeiro capítulo que fala do valor do tempo. Porque nisso está encerrado muitas coisas importantíssimas para a nossa encarnação. E a primeira de todas é que a nossa encarnação ela é uma dádiva. É necessário que se aproveite o tempo. Porque, veja, de todos os recursos materiais que nós temos na nossa vida, computadores, celulares, câmeras, roupas, comida, de alguma forma nós podemos transformar trabalho em recursos financeiros que vão adquiri-los, não é? Tempo não. Você pode fazer o que você quiser. Tempo você não consegue. Se você desperdiçou aquele tempo,
desperdiçado ele está. Imagine você, lá na questão 231 do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso e fala sobre a, talvez, impossibilidade de ser atendidos os seus desígnios em relação à encarnação. E lá chama atenção uma coisa muito interessante. E se você não tiver de novo essa oportunidade? Porque somente a Deus, só Deus pode te conceder um pouco mais de tempo. Portanto, é muito interessante que você observe isso. É claro, você pode raciocinar da seguinte forma. Ora, somos eternos. Ora, não é necessário se preocupar com isso. Quanto espíritos no universo infinito, sim, somos eternos. Mas, enquanto encarnados, não. Então, veja só. O tempo ele passa a deixar de ter sentido quando nós observamos pelo lado de vista da espiritualidade eterna, mas ele passa a ter sentido quando a gente olha do ponto de vista do sofrimento. A gente só tem medida de tempo a partir da dor, já parou para pensar? Porque veja, enquanto estiver doendo, enquanto estivermos imersos a uma perspectiva dolorosa, a nossa tendência é manter a condição de felicidade. Nós não admitimos que ela fuja. Então, passa a ter sentido o tempo para aquele que sofre. No nosso caso, nós que não vivemos no mundo feliz, vivemos no mundo de provas e expiações, precisamos necessariamente de uma medida para extinguir a dor ou a angústia que nos persegue a todos. Todos nós temos as nossas. E aí o tempo passa a ter sentido. E aí a encarnação passa a ter sentido. Mas veja, gente, é mais do que isso. Ok, nós observamos, olhamos para a nossa encarnação. Na erraticidade, deixa-se muito claro que não é um prazo específico. E sim, deixa muito claro. Morreu não deixa ninguém melhor. A morte em si, ela não transforma ninguém em santo e nem em demônio. A morte é um fenômeno que te desencarne, mas que o espírito permanece com suas qualidades e defeitos. Isso está muito claro, descrito a partir da questão 228 até a questão 230, quando Kardec questiona sobre como é a possibilidade dos espíritos, por que levarem os defeitos, porque o defeito pertence ao espírito e não ao corpo. O corpo é apenas um mecanismo, é apenas a ferramenta do espírito. Imagine você na erraticidade, na vida espírita, observando os defeitos, tendo consciência dos seus defeitos, observando as suas falhas pretéritas. E agora? Como planejar? Você tendo mais consciência, você consegue afirmar com mais precisão quais serão os próximos passos. A necessidade, o que você terá que enfrentar, encarar daqui para frente para que possa ter uma encarnação mais adequada e, consequentemente, alcance a sua felicidade. Porque tudo gira em torno dessa premissa, não é, gente? A busca da felicidade. E nós entendemos que a felicidade está em estar próximo de Deus, seguir as leis de Deus. Veja, o Antigo Testamento, ou mesmo o Novo Testamento, os textos bíblicos, utiliza a palavra morrer e deitar também para expressão para aquela pessoa que está fora do caminho de Deus. Quem está fora do caminho de Deus, entre aspas, na língua antiga, naquele hebreu, naquele aramaico, era parecido, não, era a mesma palavra para morto. Portanto, aquele que está fora do caminho de Deus, em tese, estaria morto também. Por que isso é importante? Porque essa perspectiva nos chama a atenção à felicidade e ao planejamento que virá. Gente, o desencarne acontece. Nós passamos um processo de reintegração, mais ou menos tempo, a depender de quanto é desmaterializado ou materializado a nossa existência. Passamos a ter consciência das nossas memórias e passamos principalmente a aprender. Temos a oportunidade de aprender. Temos a oportunidade de lidar com as nossas falhas e nossos principais augúrios. E numa bênção concedida por Deus,
estamos próximos a reencarnar, porque todos reencarnaremos, afinal de contas, nenhum de nós é espírito perfeito, senão nós não estaríamos aqui, não é? Todos nós precisamos de uma próxima encarnação, de um próximo, ainda que não seja nesse mundo, ainda que seja num mundo melhor. Tomara que não seja num mundo pior. Mas, mesmo assim, precisamos da encarnação. Ela acontecerá. Ela acontecerá e é a partir da vida errante é que ela será planejada. É que ela será desenvolvida e gestada. Nesse sentido, ainda assim, eu acho interessante trazer aqui uma perspectiva que Emmanuel traz sobre o tempo. Diz ele para que possamos aproveitar o tempo enquanto é dia. Lá no Caminho, Verdade e Vida também. Aproveita enquanto é dia. Né? Eu não sei se vocês conhecem a expressão. Ele fala o seguinte: nunca se esqueça de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. O que é o dia? Não é o sol que irradia energia para todos e ilumina todos os pontos? Pois é, e quando não for dia? Mais difícil captar a luz, né? Embora a luz exista. Se nós pensarmos, a Lua é um astro que reflete a luz do Sol. Um astro não, né? Um satélite, perdão. É um satélite que reflete a luz do Sol. Não é dia, porém é a luz. Pouca e mais difícil de ser captada. Portanto, Emmanuel chama a atenção ao desenvolvimento a enquanto é possível e a luz ainda é abundante. Ainda nesse contexto, eu chamo a atenção para uma palestra que assisti recentemente do Rossando Kinsley, famoso psicólogo, né? Que nos chama a atenção sobre essa perspectiva. Ele chama a atenção enquanto nós, na nossa vida moderna, não aproveitamos o valor do tempo. Não aproveitamos de maneira adequada as bênçãos que nos são concedidas. Afinal, nós estivemos na erraticidade. Afinal, passamos mais ou menos tempo, como diz o Livro dos Espíritos, esperando a nossa próxima encarnação. Afinal, lidamos com todas as nossas dificuldades e nossas deficiências antes de que isso acontecesse. Aprendemos com os doutos, mas isso ainda não foi possível. Sabe por quê? Porque quanto tempo a gente passa em contato com algo melhor, superior, e quanto tempo a gente passa na internet e nas redes sociais? Ou ainda que esteja nas redes sociais, quanto tempo a gente assiste ou faz algo positivo e quanto tempo a gente faz matando o tempo, como disse Emmanuel no capítulo 1 do tempo? Bastante, né? Eu mesmo me senti não só tocado, na verdade eu me senti espetado. Porque eu particularmente tenho bastante dificuldade em me organizar. Tenho bastante dificuldade, principalmente nessa pandemia. Parece que tudo na pandemia ficou urgente e imediato para todos, e de fato ficou. Todos os grupos de trabalho, tudo que você se envolve, realmente está passando por uma situação delicada que precisa de atenção. Portanto, é necessário, mais uma vez, que utilizemos os recursos e as ferramentas de planejamento que aprendemos lá na vida espírita, lá na vida espiritual, descrita no capítulo 6, na questão 203 a 233. Porque lá, a partir do que é dito dessa mensuração, é que se planeja, é que se coloca em prática, é que se passa a observar com mais detalhes, mais consciências, esses detalhes, esses pontos. Eu mesmo tenho bastante dificuldade com isso, e como todos dizem e ensinam em relação às palestras, o primeiro ouvido que ouve o que é dito é o do próprio palestrante. Portanto, é um ponto que tem que ser observado com bastante cuidado, principalmente para mim. E o que chama bastante atenção nesse contexto? A erraticidade, ou seja, o momento que o espírito está livre, esperando o seu destino, é onde podemos entender mais perfeitamente o valor do tempo. Não só do tempo que se passou, mas do tempo que ainda virá. De tudo que ainda será planejado, de tudo que ainda será colocado. Assim como ensina o Livro dos Espíritos, os espíritos não vagueiam a esmo. Há um motivo. Há um motivo, inclusive, nisso. Ainda que pareça perda de tempo no lado de lá, há um propósito para isso.
O planejamento de Deus para isso é mais perfeito do que você imagina. Lembrando as primeiras questões do Livro dos Espíritos, quando perguntam se Deus é a perfeição, e respondem aos Espíritos que Deus é perfeito, mas você não tem ideia do que é ser perfeito. A perfeição, muito longe do que você acha que é perfeito, está. Portanto, é uma preparação, é um planejamento para a próxima encarnação que acontecerá em mais ou menos tempo. À medida que esses ensinamentos, essas ideias superiores começarem a tocar e realmente modificarem o espírito para o próximo ponto, para a próxima encarnação. Entendendo o valor do tempo, nós vamos entender de maneira mais adequada o capítulo 6 do Evangelho, da erraticidade, porque é onde colocamos para esse exame profundo a respeito de que significa cada um de nós e o que significa as bênçãos de Deus dentro do nosso contexto, dentro deste contexto que nos aborda. Passamos a entendê-lo, como diz, repetindo, mais ou menos tempo. Não há um tempo específico na erraticidade. Depende do que você passou, do que você passará, do que precisa aprender e da maneira como precisa aprender. É necessário que você compreenda esses pontos e, entendendo o valor desse esforço e do que se esforça ao máximo, sem exceção, sem esquecer-se do tempo que virá. Novamente, remetemos ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus diz a vida futura. Ele nos ensina que tudo o que temos que fazer é pensando nessa vida futura. É pensando que haverá um futuro. É pensando que haverá um amanhã. Portanto, meus amigos, fazendo um apanhado geral, concluindo aquilo que precisamos dizer, concluindo aquilo que precisamos dividir, vamos entender que a erraticidade, a vida no mundo espiritual, é, acima de tudo, aprendizado e uma dádiva, uma manifestação da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Porque Deus permite que possamos reponderar, não nos julga, permite que nós entendamos as nossas próprias falhas e definamos, a partir disso, aquilo que nos apraz, aquilo que é necessário. É a manifestação da justiça divina e principalmente da sua misericórdia. Sua misericórdia que permite que não agride, não pune, permite que você entenda, a partir da sua própria dor, a partir do seu próprio entendimento, o que será necessário para o futuro que virá. Quanto tempo é necessário para o futuro que virá. Mas deixar claro também, os recursos materiais não são infinitos. Portanto, meus amigos, é necessário que entendamos esse ponto. Tá certo? Eu agradeço a atenção de vocês e essa foi a mensagem dessa noite. Um forte abraço para vocês e até a próxima.